Olá, meu querido amigo, minha querida amiga, que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo estejam contigo nesta nova manhã. E desta vez vamos meditar na palavra do rico e do Lázaro, em Lucas capítulo 16, do verso 19 ao verso 31. Nesta meditação e nas próximas, vamos estudar todo o contexto dessa parábola. Na parábola do rico e do Lázaro, Cristo mostra que nesta vida os homens decidem o seu destino eterno. Durante o tempo da graça de Deus, esta é oferecida a toda a humanidade. Mas se os homens desperdiçam as oportunidades na satisfação própria, afastam-se da vida eterna. Não lhes será concedida nova oportunidade. Por sua própria escolha, cavaram entre eles e Deus um abismo intransponível. Essa parábola traça um contraste entre o rico que não confiara em Deus e o pobre que nele depositara a sua confiança. Cristo mostra que se está aproximando o tempo em que a posição das duas classes será invertida. Os que, embora pobres nos bens deste mundo, confiam em Deus e são pacientes no sofrimento, um dia serão exaltados sobre os que agora ocupam as mais elevadas posições que o mundo pode dar, mas não submeteram sua vida a Deus. Vamos então ler o Evangelho de Lucas, capítulo 16, do verso 19 ao verso 21. Havia um certo homem rico que se vestia de púrpura e de linho finíssimo, alegrando-se diariamente no seu luxo. E havia um certo mendigo, chamado Lázaro, que foi colocado em seu portão cheio de feridas, e desejava ser alimentado com as migalhas que caíam da mesa do rico. Além disso, cães vinham lamber-lhe as feridas. Percebemos que o rico não pertencia à classe representada pelo juiz injusto, que declarava abertamente seu desrespeito a Deus e ao homem. Professava ser filho de Abraão. Não maltratava o mendigo, nem exigia que se retirasse porque sua aparência lhe era repugnante. Se este pobre e asqueroso espécime da humanidade era confortado por contemplá-lo ao passar os portais, o rico consentia que ali ele permanecesse. Mas era de forma egoísta, indiferente às necessidades de seu irmão sofredor. Não havia então hospitais onde os enfermos pudessem ser cuidados. Os sofredores e necessitados eram trazidos ao conhecimento daqueles a quem Deus confiara riquezas, para que deles recebessem auxílio e simpatia. Assim se dava com o mendigo e o rico. Lázaro estava em grande necessidade, pois não tinha amigos, casa, dinheiro nem alimento. Contudo, era deixado ficar nesse estado dia após dia, enquanto toda a necessidade do nobre rico era suprida. Ele, a quem seria tão fácil aliviar os sofrimentos de seu próximo, vivia para si mesmo, como o fazem muitos hoje em dia. Hoje, em nossa vizinhança, há muitos famintos, pobres, cegos e nus. Se negligenciamos repartir o pão com os nossos queridos irmãos necessitados e sofredores, pomos sobre nós um fardo de culpa que um dia teremos de enfrentar. Toda avareza é condenada como idolatria. Toda condescendência egoísta é, aos olhos de Deus, uma ofensa. Deus fizera do rico um mordomo de seus meios, com a obrigação de atender justamente a casos tais como o do mendigo que estava à sua porta. Fora dada a ordem: amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o entendimento. Deuteronômio capítulo 6, verso 5. E amarás o teu próximo como a ti mesmo. Levítico 19, verso 18. O rico era judeu e, como tal, conhecia os mandamentos de Deus. Esqueceu, porém, que teria que prestar contas pelo uso dos meios e capacidades a ele concedidos. As bênçãos do Senhor sobre ele repousava abundantemente, mas a empregou de forma egoísta para sua própria honra e não para a honra do seu Criador.
Proporcional à abundância era a obrigação de usar as dádivas para erguer a humanidade. Este era o mandamento do Senhor. Mas o rico não pensara na obrigação para com Deus. Emprestava dinheiro e recebia juros do mesmo, mas não devolvia juros do que Deus lhe emprestara. Possuía conhecimento e talentos, mas não os aperfeiçoava. Esquecendo sua responsabilidade para com Deus, devotara todas as suas energias ao prazer. Tudo de que era rodeado, o círculo de divertimentos, os louvores, as lisonjas de seus amigos, lhe satisfazia o prazer egoísta. Tão elevado estava na companhia dos amigos que perdeu todo o senso da responsabilidade de cooperar com Deus em seu ministério de misericórdia. Tinha oportunidade de compreender a palavra de Deus e praticar seus ensinos, mas a sociedade amante de prazeres que escolhera lhe ocupava tanto tempo que esqueceu de Deus e da eternidade. Então, meus queridos, que não façamos o mesmo. Creia nisso, viva isso. Vamos orar? Pai querido, nos ajude a deixarmos o egoísmo de lado e servirmos ao nosso próximo, que muitas vezes está às nossas portas. Perdoa, Pai, os nossos pecados. Oramos e pedimos essas bênçãos em nome e por amor do nosso Senhor Jesus Cristo.